Vamos lá, então, página 19. Diz o seguinte: o texto que vocês vão ler, vou ajudar vocês a responderem das questões 1 ao 6 da página 20, tá? Então, é o fragmento da obra de Machado de Assis, O Alienista. Lembrando que vocês já viram, ouviram e reviram várias vezes aí falar esse nome. Machado de Assis, ele foi um autor, um escritor. De qual movimento pessoal ele fez parte? Hein, meninas? E aí, qual movimento que ele fez parte? Do? Ele pegou ainda, mas não é bem romantismo, não. Ele foi o precursor do. Depois do romantismo é o quê? Alguém de casa sabe de qual movimento o Machado de Assis fez parte? E, aliás, ele foi o precursor desse movimento. Vou colocar na prova, só para... Vou fazer questão agora. Vou, mas tá. Eu falei tanto, que eu já não aguentava mais. Não. Realismo. Ele foi o precursor do realismo. Por qual obra? Por qual obra? Quais obras, aliás, foram as principais dele? Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na verdade, ele foi o precursor com Memórias Póstumas, tá? Aí Dom Casmurro veio depois. Mas também foi muito importante, tá? Então, ele foi o precursor do movimento realista no Brasil, tá? Então, vamos lá, vamos à leitura. Então, o alienista, ele falava de um médico, ele era psiquiatra, que era Simão Bacamarte, o nome do protagonista da obra. E ele começa a estudar a mente humana. Ele abre um sanatório e ele começa a estudar a mente humana e a internar algumas pessoas, né? Pessoas que tinham, né, até então, problemas psicológicos. Só que depois ele começa a ficar paranoico. E ele começa a querer internar a cidade inteira, porque ele sempre acha que alguém da cidade tem algum distúrbio, tem algum problema psicológico. E ele surta, ele acaba tendo problemas psicológicos também. Então, assim, é bem detalhe da obra aí. Então, vamos lá. Capítulo 1 de como Itaguaí era a cidade que ele se muda, e aí ele abre esse sanatório lá, tá? Então, de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. Casa de Orates seria essa casa de, né, que recebe as pessoas, né? Então, as crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil. Aos 40 anos casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe: Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Então, aí ele só casou com ela porque ela poderia dar o quê? Filhos fortes, filhos inteligentes e por conveniência mesmo. Dona Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mocinhos, mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as matérias. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos dessa lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. A saúde da alma, brandou ele, é a ocupação mais digna do médico.
A verança de Itaguaí, entre outros pecados de que é árdida, pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco curioso era trancado em uma alcova, que era um quarto, né? Um quarto fechado, da própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Simão Bacamarte entendeu, desde logo, reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades. A proposta excitou a curiosidade de todos da vila, de toda a vila, e encontrou grande resistência. A ideia de meter todos os loucos na mesma casa, de vender comum, parecia em si mesma uma sintonia de demência. E não faltou quem o insinuasse a própria mulher do médico. Então, assim, todo mundo achou que ele mesmo estava perturbado, né? De ter uma ideia como essa. Aí tem aqui, ó, tem um QR Code aqui no canto do livro que vocês têm, que ele tem um vídeo que é produzido pela editora. Oi? Não tem? Ah, é sugestão para mim. Que tem toda a linha de terra. Vocês têm também, né? Vamos lá. Agora vocês vão responder as páginas 20 e 21, tá? Então, a 20, ó. Embora tenha acesso apenas ao fragmento de O Alienista, a novela, temos aí o enredo, temos o espaço. Em uma tabela, vocês vão organizar todas essas informações, tá? Então, aí vou colocar enredo. Qual é o enredo da obra? A obra fala sobre a obra. Onde que se passa a obra? Na cidade de Itaguaí. Aí você bota espaço, cidade de Itaguaí. Uma tabela com duas colunas, uma para as perguntas que ele quer que seja respondida e outra. Entendeu? Uhum. Foco narrativo é o quê? Primeira ou terceira pessoa? Narrador, observador ou, entenderam? Personagens principais, quem são eles? Aí vocês vão colocar primeiro, tá? O segundo, para escrever sua narrativa, entendeu, pessoal de casa, ou alguém tem alguma dúvida no primeiro? A senhora pode explicar de novo, Ana, por favor? O primeiro, vocês vão montar uma tabela, respondendo todos esses elementos que contém no trecho que foi colocado da obra alienista. Então, pelo trecho, já dá para vocês entenderem qual é o enredo. Aí vocês vão fazer a tabela, vai lá botar do lado enredo. Do outro lado, vai colocar o enredo da história. Do lado, espaço. Do outro lado, o local onde se passa, o ambiente da história, tá? O foco narrativo é primeira ou terceira. O narrador, ele é observador ou personagem. Aí vai colocar no lado foco narrativo e do outro vai especificar qual é, tá? E personagens principais. Entenderam? Aí vocês vão fazer em uma tabelinha, mais pertinho de tabelinha, colocando essas informações. Entendeu, Elisa? Ou tem alguma dúvida ainda? Ah, deu para entender. Tá. Então vamos para o segundo. Para escrever sua narrativa, Machado de Assis opta por uma linguagem formal ou informal. Justifica a resposta com elementos do texto. Tá? Terceiro, observe a caracterização das personagens. Dr. Simão Bacamarte e sua esposa. Dona Evarista Costa e Mascarenhas para responder as questões. Quais são os atributos utilizados para caracterizar o doutor? E para caracterizar a mulher dela. Então, o que utiliza de que adjetivos para falar sobre os dois, tá? Letra B. De que modo a caracterização dessas personagens
revela a imagem que a sociedade tinha dos homens e das mulheres do século XIX, quando foi escrito. Então, qual era a imagem do homem? Lembra que no realismo, quando vocês viram, eu falei muito sobre essa questão. Isso pega do romantismo e vem para o realismo. A visão da mulher. A mulher no século XIX, ela era criada para ser o quê? A dona de casa. A mulher que servia para, né, engravidar, cuidar da família, cuidar dos afazeres. Tanto que as escolas de damas, ou as mulheres estudavam em casa, ou quando a mulher começou a ser inserida, né, na educação, começou a ter colégios para mulher, somente para meninas, né? As mulheres não aprendiam coisas baseadas em tarefas domésticas, então elas tinham aula de como se comportar na mesa, todo o processo de como montar uma mesa de jantar, porque aí se recebesse os amigos, né, os convidados do marido da empresa que trabalhava, enfim, tinha que saber como se comportar, né, mediante a sociedade, então, de andar de salto, tinha que aprender a botar espartilha, a se vestir, né, com as vestimentas da época. Aulas de educação doméstica, então, como cozinhar, como cuidar da casa, tinha todo esse processo. Como se comportar como uma dama da sociedade. O terceiro, a letra B, aliás, a letra C, perdão. Na sua opinião, essa é pessoal, tá? Na sua opinião, a maneira como a sociedade atual do homem e a mulher mudou? Sim ou não? E vai justificar, tá? O quarto, qual a proposta feita pelo Dr. Simão Bacamarte à Câmara de Itaguaí? Ela foi bem recebida? Por quê? Está tudo no texto, essa questão, a resposta, né? O quinto, releia o último parágrafo do fragmento em análise e responda. De que modo as pessoas que sofriam de doenças psiquiátricas eram tratadas no início da história? Tem no texto também a resposta, né? Sexto, levando em consideração, 20, levando em consideração a forma como a população de Itaguaí reagiu à proposta do Dr. Simão. Como você imagina o desfecho da novela O Alienista? Na sua opinião, ela atingirá o seu objetivo? Então, como vocês imaginam que é o desfecho? Qual é o final da novela, né, do conto? E na opinião de vocês, ela atingirá o objetivo, né, o final da novela? Tá? Então, podem começar aí a responder e depois já faremos as correções, tá? Se não der tempo, eu vou deixar para a próxima aula e aí eu já deixo aqui marcado para a Jéssica dar continuidade também nessa página, tá? Vou interromper aqui para dar o tempo. Ó, é para responder, tá, pessoal? Quem era o professor Simão?